Olá, aqui é o Dr. Marcílio da Master Clínica. Vamos falar então sobre o teste ergométrico. O teste ergométrico é aquele exame já relativamente conhecido como teste de esteira ou teste de esforço. Você coloca o paciente para andar numa esteira, no finalzinho tem que dar uma corridinha, depende da capacidade física, mas se você tiver qualquer problema aí que cansar, tiver qualquer sintoma e tudo, tá? Óbvio que o médico, né, vai perceber ou você deve avisar, né, e a gente para o exame. Então fica tranquilo aí que é um exame até bem seguro, não se espante lá que tem aqueles equipamentos todos lá, desfibrilador, soro, oxigênio, aquilo tudo, aquilo é para sua segurança, não quer dizer que a gente use aquilo 200 vezes por dia, graças a Deus é até relativamente raro hoje em dia, nós temos protocolos bem seguros para isso. Então, como é que ele funciona? É uma esteira ergométrica ligada no computador e você liga o computador, você monitoriza o tórax do paciente, monitoriza o coração e você fica vendo ali o eletro em tempo real, que a gente chama. Fica vendo ali qualquer falta de oxigênio que faz mudar as ondas, você consegue ver ali a arritmia, que são as palpitações, você vai também prestando atenção ali a cada avanço, né, das fases lá, conforme vai ficando um pouco mais forte, vai verificando a pressão, vendo aí, acompanhando a curva de pressão que tem uns padrões, né, todos esses detalhes aí, o batimento do coração, a velocidade que aumenta esses batimentos e a velocidade que aumenta a pressão e o quanto, até onde vai a pressão e tudo isso daí é importante, o médico está observando ali, tá? Que aliás é uma coisa muito importante de dizer, tá? Você não deve fazer esse exame com técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, nem enfermeiro. Com todo respeito, esse exame aí é um procedimento médico, ele tem risco. Então, se você vai no local e você vê que é um auxiliar lá, um técnico ou um enfermeiro, e que o médico está só olhando, está errado. Tá? O médico tem que estar lá fazendo o exame. O máximo que o auxiliar vai poder fazer é verificar a pressão, é o máximo. Tá? E mesmo assim, ainda em certas situações, né? Um caso aí de uma emergência já passa a ser totalmente no comando do médico. Então, o aparelho utilizado é a esteira ergométrica, uma esteira profissional, não é a mesma esteira que usa em casa, ela é elétrica, porém ela aguenta muito mais peso e tem sistemas de controle mais sofisticados. O exame dura aí, vamos colocar uns 15 minutos, porque tem a fase que você faz os exames em repouso, deitado, em pé, faz o eletro, manda respirar mais forte, faz a primeira fase aí andando, primeira, segunda, terceira, conforme for, a quarta ou a quinta etapa aí já seria já correndo mais forte. Nem todo mundo precisa, existem alguns cálculos aí que a gente faz para pessoas de mais idade que a gente já vê que não tem necessidade de fazer corrida, o exame já termina antes disso. Então, tem essa parte aí do esforço e depois a parte do repouso. O repouso é feito ainda com a monitoração, nós vamos ver aí o regresso, né? Vamos ver aí a volta da pressão arterial, a volta aí dos batimentos lá que estava 160, 170, 150. A gente vai ver o retorno para o normal. Tudo isso aí feito com muita atenção, com muita segurança. Esse exame é muito importante para dar diagnóstico de falta de oxigênio no coração, que a gente chama de angina ou de isquemia, e essa angina que seria a dor no peito, ela pode evoluir para infarto. No exame a gente consegue ver ondas diferentes no eletrocardiograma durante aquele esforço, a gente consegue perceber 1 minuto antes, 2 minutos antes até da pessoa sentir a dor no peito. Então isso daí também dá uma segurança, uma arritmia ou alguma coisa que mude na tela do computador ali que faz as ondas mudarem, entendeu? Se a gente olhar para o paciente, a maioria das vezes ele não está nem sentindo ainda. Agora, o médico vai esperar a pessoa passar mal? Não, ele vai interromper o exame e já vai lá, se for o caso, já faz a medicação. Como a gente já interrompe antes disso aí acontecer, então, graças a Deus, é bem raro. Hoje em dia, é bem raro uma pessoa passar mal, realmente. As que passam mal e, infelizmente, saem falando aí para todo mundo, aquele exame é horrível, eu passei mal e tudo. Olha, eu fico pensando, ou o médico queria transformar essa pessoa em atleta, ou então a pessoa já tinha um problema muito sério de saúde, ficou aí
20 anos sem fazer avaliação nenhuma, não andava, só fazia tudo errado, comia gordura, não tomava remédio para diabetes, não tratava da pressão. Quando vai fazer o exame que passa mal, a culpa não é do exame, nem do médico. É porque o cara deixou acumular dezenas de problemas e tudo, que apareceu tudo ali. Aí ele ganha já, vai para um cateterismo aí do coração e quer botar a culpa na medicina. Tem que se cuidar, né? Não é só esperar o problema aparecer. Ninguém vai fazer isso aí com o seu carro ou com o seu fogão, com a sua geladeira. Ah, não, eu vou deixar aí sem manutenção nenhuma, tá? Fica aí 10 anos sem manutenção. Você pode pegar um carro aí, até um carro japonês, 10 anos sem manutenção, ele vai dar problema. Então, eu vejo isso. Quando eu ouço essas histórias aí, eu costumo pensar sempre nisso. Eu digo, bom, até que ponto que foi culpa do médico ter forçado demais? Pode acontecer, mas hoje em dia é bem raro até. Ou da própria pessoa que esperou demais até o dia de fazer. E aí já tinha várias doenças, né? Acabou passando mal. Principalmente quando a pessoa é sedentária e aí tem que fazer um exame desse e não consegue andar, não digo nem correr, não consegue andar nem 4 minutos, pô, 4 minutos até um vozinho de 78 anos safenado anda. Então, pessoas que não aguentam 4 minutos é porque o negócio está feio. As doenças, então, que são interessantes, assim, que são super importantes nesse exame para fazer o diagnóstico são, então, a isquemia silenciosa, que é a falta de oxigênio que a pessoa tem quando caminha ou até mesmo no repouso, mas ela não sente, e isso daí realmente é muito perigoso, mas aparece no teste ergométrico. As arritmias, as palpitações, né? Alguns casos de desmaio, que podem ser problemas de crescimento do coração, até assim, síndrome bem fora do comum, tipo, a criança tem 16 anos e já tem uma arritmia, porque já teve uma mudança no coração, um crescimento, aquela hipertrofia, por exemplo, que o pessoal de vez em quando fala, o jogador fulano de tal de futebol morreu do coração. Aquilo dali costuma ser por causa de uma hipertrofia que a gente chama assimétrica. O coração cresce de um jeito ruim, ele não cresce do jeito como deve crescer normalmente no atleta, é uma adaptação normal do atleta, ele cresce de um jeito ruim. Ele cresce de uma maneira que na hora que ele aumenta a velocidade acaba prejudicando a saída de sangue. Então, assim, ele fica com mais força, porém, a hidráulica ali dentro muda e um lado fica mais certinho, o outro fica mais apertado. Aí essa saída do sangue do coração acaba dando um problema mesmo de fluxo, e essa falta de fluxo causa arritmia e pode causar parada cardíaca, e o cara morre no campo. Então, em relação a jogadores de futebol, por exemplo, isso aí é uma coisa super importante de ficar de olho. Sim, em que o teste ergométrico pode melhorar a sua vida? Bom, justamente esses detalhes. Você pode ser aquela pessoa que acha que não tem nada, mas que já está lá tomando talvez um remedinho da pressão e tudo, e está fazendo o eletro. Isso aí, infelizmente, é bem comum, infelizmente. Me dói muito quando eu vejo um caso desse. Está fazendo o eletrocardiograma de repouso todo ano com o seu clínico geral ou com o seu cardiologista, tá? Mas o fulano não pede teste ergométrico. Aí você fica lá 10 anos, 15 anos e com 60 anos, 70 anos tem um infarto, tudo porque o eletrocardiograma deitado não mostra nem de longe todos os problemas de coração. Então tem que ter o teste ergométrico e mais outros exames aí tudo. Um clínico geral a gente até meio que perdoa porque tem a correria, ele está olhando várias áreas, vamos dizer assim, ao mesmo tempo da sua saúde, mas um cardiologista deixar um paciente ficar aí 15 anos sem fazer um teste ergométrico ou sem pedir um exame que substitua o teste ergométrico, vamos deixar isso bem claro, né? Porque parece que eu estou falando aí que o cara não é médico, né? Dá vontade de dizer que alguns não são médicos mesmo. Mas, assim, um cardiologista que não faz o teste ergométrico num paciente hipertenso, diabético, um homem acima de 40, 50 anos e tudo, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de dizer que não é cardiologista. E não é médico novinho, não, é o contrário, é médico já renomado, é médico aí que é importante e tudo. E a pessoa não pedir, quando eu pego vejo um caso desse aí, eu fico chateado mesmo. Tá? Então, não vou dizer assim, cobrem do seu médico, mas se você é hipertenso, diabético ou fumante, pergunta lá de vez em quando, fala, já não está na hora de eu fazer o teste ergométrico aí e tudo, pode botar na minha conta, Dr. Marcílio da Master Clínica de Lagoa Santa. Tá bom? Pode perguntar para o seu médico se já não está na hora. Tá ok? Tudo de bom para vocês. Obrigado.